Boa tarde! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Amigas. E hoje iremos dar continuidade em mais um pedaço do livro Mindsets. Mindsets é bom, né? Mindset. O nome do livro é Mindset, mas é que tu leu Mindsets aqui. Exato, aí já ficou na cabeça. Bora lá! Vamos começar com a leitura então. Capítulo 2. Por dentro dos Mindsets. Quando eu era jovem, queria ter um companheiro que fosse como um príncipe. Um homem lindo e bem-sucedido. Um homem importante. Queria ter uma carreira glamurosa, mas nada que fosse difícil nem arriscado demais. E queria que isso representasse uma confirmação daquilo que eu era. Passaram-se muitos anos até que eu me sentisse satisfeita. Consegui um excelente marido, mas ele ainda estava em formação. Tenho uma ótima carreira, mas sem dúvida é um desafio permanente. Nada foi fácil. Então, por que me sinto satisfeita? Por que mudei meu mindset? Mudei-o por causa do meu trabalho. Um dia, eu e Mari Bandura, uma aluna de doutorado, tentávamos compreender por que alguns estudantes se preocupavam tanto em demonstrar suas capacidades, enquanto outros simplesmente se deixavam levar e tratavam de aprender. De repente, percebemos que havia dois tipos de capacidade, não apenas um. Uma capacidade fixa, que precisa ser provada, e outra mutável, capaz de desenvolver-se por meio do aprendizado. Assim, descobrimos os mindsets. Imediatamente percebi qual era o tipo que eu possuía. Compreendi o motivo de minha grande preocupação com erros e fracassos. E, pela primeira vez, me dei conta de que podia escolher. Sabe que por isso que eu repito, né, que nem eu falei outra vez, que é bom a gente ler e internalizar o livro, né, porque tu começar a botar em prática o que tu tá lendo ali, não só ler por ler. E toda vez que acontece algo, eu vejo que eu tenho um mindset fixo. Dominante, né? Sim, eu preciso mudar. Em ti. Tu percebe o mindset. Eu percebo. E ontem mesmo já aconteceu isso. Ontem eu fui treinar ao meio-dia e eu me senti um minuto no treino. Mal, porque eu não conseguia desenvolver as posições e fazia mesmo que eu não treinava e eu não tava conseguindo desenvolver nada na luta, sabe? E eu tinha vontade de chorar. Tinha vontade tipo, de sair correndo dali naquela hora. Sabe? Então, quando eu começo a identificar isso, eu tenho que parar e me acalmar. E não é a primeira vez que acontece. É porque é como se assim, a primeira vez que tu travou, né, que deu alguma coisa errada ali no teu movimento, o segundo já é, ó, viu? Aí o terceiro é uma confirmação, ó, viu? Sim. E aí eu começo assim, ó, pra tu ver, né, como é fácil a gente se deixar levar e querer desistir. Porque, cara, eu amo muito o jiu-jitsu, eu amo mesmo. E quando acontece isso, eu começo assim, ó. Não é mais pra tu fazer. Tem que parar com isso. Não precisa mais treinar. Deu, tu já tá aí, não deu? Não tá bom. Não, vai fazer outra coisa, sabe? Ai, eu fico muito de cara quando acontece isso. E então eu abri assim, ó, com os dois ali, ó. Contigo até. É uma briga interna. Nesses momentos a gente percebe, né, o quanto tem dentro da gente esse fixo. É uma barreira, né? Tem umas barreiras e aí eu tenho notado isso. E aí eu começo a lembrar, eu tô muito no mindset fixo. O que eu posso fazer para desenvolver o decrescimento? Naquele momento ali, né? Que às vezes é uma coisa que não, tu quer... Exato, porque ali, tipo, aí eu tenho que pensar, tenho que, tipo, me apaziguar pra poder me dar conta, sabe, dele, tipo, me acalmar primeiro. E aí ontem saí de lá, fui pra casa meio chateada, assim,
E aí eu pensava assim, um lado meu dizia assim, ó, tá, deu, chega, sabe? E o outro dizia assim, não, vai lá de noite, vai treinar mais uma vez, vai, não sei o quê. E aí chega de noite, né, tem aquela coisa, tu quer ficar com a família, tu quer isso, tu quer aquilo. E aí aquela vozinha ficava, vai amanhã, não sei o quê. E eu assim, não quer saber. Até pela confirmação do que já tinha acontecido mais cedo, né? Exato. E aí tu quer saber, vai a PQP. Eu vou botar o meu kimono e vou ir e pô, fora-se, sabe? Porque se eu me deixo levar, eu fico muito nisso e aí depois eu sinto que eu fico me apagando, que eu fico só me rebaixando. E até porque é um primeiro passo, né? Qualquer desistência que a gente faz é o primeiro passo para uma desistência maior futura. Exatamente. Aí tu vai indo para um lado que tu não quer ir, vai totalmente contrário ao que tu quer realizar. E aí tu não consegue aquela expansão, tu não consegue o crescimento que tu busca. E outra coisa que também eu comentei naquele podcast passado, da preocupação das aulas, lembra que o outro vai olhar minha aula, as coisas, a preocupação. E a mesma coisa, eu comecei a olhar ontem e perceber isso assim, a mesma coisa ali no treino. Cara, vai fazer o teu treino. As pessoas estão cagando porque tu tá fazendo ou deixando de fazer. Entende? Só que aquela vozinha interior do mindset fixo, ela As fica pessoas ali, estão preocupadas com elas. Exato. Porque é com elas, vão parecer, com ela, vai desenvolver. Sim, e tipo assim, ó, e o problema delas se olharem pra ti e pensarem em tal coisa, sabe? Porque isso vai acontecer, não vai mudar nada. Só que a preocupação faz com que eu me dê conta desse fixo que ainda está impregnado. E eu preciso retomar esse, como é que pode ser, esse poder, né? Pra transformar num mindset de crescimento. É tornar esse acesso mais fácil, né? É tornar um acesso mais fácil, sabe? E tu sabe que é uma base que eu tenho, tipo, que eu acordo e eu tenho o costume de acordar assim e conversar um pouco comigo. Então, geralmente eu peço, né, que eu me mantenha presente, consciente ao longo do dia e que eu aprenda a desenvolver o meu mindset de crescimento. Eu tenho colocado isso. Eu tenho, sabe, para eu prestar atenção e não deixar que, tipo, essas barreiras, que esses medos, que esses achismos dominem, né, o teu movimento. Exatamente. Porque senão eu me deixo levar. A tua prática. Não tem como. É muito fácil a gente se deixar levar, por isso que é importante tu manter essa questão da presença, né, da atenção, da consciência do que tu tá fazendo, das escolhas que tu tá fazendo. Que a gente se bitola nessa coisa e é incrível que a gente fica bitolado num diálogo com a gente mesmo, sabe? Aí acontece às vezes uma pessoa, sei lá, um conhecido, chega pra ti, tu tá tão cansada hoje, tu tá parecendo tão raivosa, sei lá. Mas é contigo, às vezes não é nem com alguém, assim, é uma coisa que tu tá lutando, resistindo, ou tentando mudar. E geralmente é a resistência que causa isso, né? E a gente se desgasta. Meu Deus. Incrível, muito. Continuando. Quando adotamos um mindset, ingressamos num novo mundo. Num dos mundos, o das características fixas, o sucesso consiste em provar que você é inteligente ou talentoso. Afirmar-se. No outro mundo, o das qualidades mutáveis, a questão é abrir-se para aprender algo novo, desenvolver-se. Num dos mundos, o fracasso está em encontrar uma adversidade. Tirar uma nota baixa, perder um torneio, ser despedido do trabalho, ser rejeitado. Isso quer dizer que você não é inteligente nem talentoso. Na tua concepção, ali no teu pensamento, se isso acontece, se isso está acontecendo, é porque
Tu não é nem o inteligente que tu achava que era e nem o talentoso que tu sempre pensou que fosse. Que loucura, né? Pra ver como é fácil a gente... Eu rio de desespero. Sim! Pra ver como é fácil a gente cair nessa armadilha que a gente mesmo coloca, né? É uma coisinha assim de nada que a gente transforma em um desastre. Meu Deus, que loucura, né? E o livro fala com a gente pra caramba, né? Muito. No outro mundo, o fracasso significa não crescer, não atingir as coisas a que você dá valor, o que quer dizer que você não está realizando suas potencialidades. Mas não é finito, né? Tu vê que aqui já é diferente, por exemplo. Se tu não tá realizando suas potencialidades, então tu precisa de algum conhecimento que tu ainda não tem, precisa buscar algum conhecimento que tu tá, né, que tá faltando pra tu poder realizar, pra tu poder melhorar, pra poder aperfeiçoar. E com esse mindset tu vai atrás. Com esse mindset tu vai atrás. E não te preocupa com aqueles Não. impedimentos Ou como até fracasso. com a posição que tu parecia estar mostrando, né? Tipo, Exato. não, mas o que vão pensar se eu tiver que virar estudante de um curso de alguma coisa que tu já achava que tu era dominante, sabe? É O que deixar... eu vou pensar de mim? Muitas vezes isso. É mesmo, né? É tipo... É bem aquilo, né? Que tu vai espelhar, tu vai pensar, tipo, às vezes tu projeta no outro, mas aquilo que tá vendo em ti. Então, o que fulano vai achar, o que vão pensar, como tu falou, se eu estiver fazendo tal coisa, se eu errar, mas aquele julgamento é teu. Ou até nessa coisa assim, né? Tipo, às vezes buscar um novo, sei lá, um novo conhecimento é como se tu estivesse afirmando que tu não é bom. Sabe? Cara, é um novo conhecimento que tu tá aprendendo, né? E o fixo ele faz isso, né? O fixo te põe numa situação de que tu tem todas as armas que tu precisa. Tu não precisa mudar nada, não precisa melhorar nada. Não, e não precisa começar nada novo, Não né? precisa começar nada novo, nem ver de uma outra forma, de um novo jeito. Meu Deus. Louco, né? Bah. No mundo, o esforço é algo ruim. Assim como o fracasso, ele indica que você não é inteligente nem talentoso. Se fosse, não precisaria fazer esforço. No outro mundo, o esforço é o que torna você inteligente ou talentoso. Você tem escolha. Os mindsets nada mais são do que crenças. São crenças poderosas, mas são apenas algo que está em sua mente. Você pode mudar sua mente. Enquanto lê, pense aonde gostaria de ir e que mindset pode levá-lo até lá. Meu Deus. Pra tu Meu ver. Deus. Pra tu ver como isso pode refletir nas decisões e nos pensamentos que a gente alimenta diariamente, né? Ficar sempre vigiando, se atentando para evitar de se deixar ir, porque o fracasso sempre vai ter, não adianta. Fracasso, erros, falhas, porque é um direcionamento que é como se fosse um parâmetro para tu ver se para tu mudar a rota, digamos assim, né? Daquilo que tu quer. E não um fim, exatamente. Só que a gente tem que sair desse mindset fixo de enxergar os contratempos diários, que muitas vezes são pequenos detalhes, mas que a gente acha que é um absurdo e acaba se deixando levar. Eu fico pensando muito assim, ó, a gente lida com essa questão dos mindsets como se tivesse algum jurado, um juiz o tempo todo com a gente. Somos nós. Eu percebo muito isso, sabe? Porque eu fico o tempo todo assim, ó, pensando demais em desculpas pra dar pra algo que eu deveria fazer, e não é pra ninguém. É pra mim. Eu não sei se tu lembra naquele podcast que a gente fez aqui na sala até,
que eu falei sobre para instaurar rotinas diferentes Sim. ou hábitos que tu tem que, na verdade, se agarrar aos valores que tu quer definir para ti como uma meta, né? O porquê? É o porquê, né? E é mais ou menos isso, assim, essa conversa se dá porque tu cria uma coisa de que o teu avatar deveria fazer de tal forma, mas tu tá fazendo de um jeito diferente e por isso esse resultado não é possível. Como se não houvessem outros meios de fazer um resultado, talvez não o mesmo resultado, Sim. mas algo Mais coerente até com o trajeto de vida que tu teria que passar. Mas a gente se fia muito em só manter aquela visão, em só manter aquilo que a gente acha que é. É que nem assim, ó, por exemplo, eu fico me policiando muito porque eu tenho que estudar. Tipo, tem dias da manhã que eu tenho que estudar tantas horas. E aí começa aquela conversa na cabeça. Aí eu venho, né, deixo isso bem na escola e eu venho pensando, não, eu não vou dar bola para as coisas que eu tenho que fazer em casa. Porque se eu começo, eu não paro, sabe? Não tem ninguém me controlando. E é uma forma de desculpa pra tu não fazer as horas de estudo. Porque eu tenho que limpar. Sim. Aham, tem. Com certeza. Tem que ser agora. Sim. Aham, Tipo assim, com ó, certeza. eu limpei a louça, agora o fogão tá gritando de sujeira. Porque até a louça tá suja, tu não enxergava a sujeira do fogão. E agora tem roupa pra botar pra lavar. E agora, já que a pia tá limpa, como é que eu vou deixar a pia limpa e deixar aquela roupa suja ali do lado? E aí eu olhei pro vidro. Aí tu foi limpar já? Por que tu acha que eu limpei o vidro ontem? Entende? Então, muito... É como se a gente pensasse demais, sabe? Ai, E é não, e é uma coisa, o bom é isso, né, Jack? Tipo assim, que tipo, a gente se dá conta, a gente tá se dando conta. Tem o benefício do pensar demais. Exato, porque tipo assim, não, só um pouquinho, que nem tu. Eu consigo me dar conta que eu uso de diversos artifícios pra eu não me sentar ali pra estudar, que é uma coisa que eu preciso fazer. E é uma coisa que eu quero fazer. E aí, por que, né? Começar a perguntar por quê. Nossa, é demais? Por quê? Porque, tipo assim, se num dia normal, se for para pensar assim, num dia normal, se tu não tivesse que estudar e tu tivesse aquele tempo pra ti, o que tu menos ia fazer ia se limpar. De repente virou interessante limpar. Exato. Que tão bom tá limpar ali. Quer ver? Eu com vontade de limpar a casa é quando eu não posso limpar a casa. A tua maior motivação. A maior motivação. Cara, É quando eu não posso limpar a casa. Não posso. Só que assim, ó, eu limpo com ranço, com raiva, com ódio, porque eu não deveria estar limpando, entende? Não é, não, vou limpar porque eu vou me sentir melhor. Não. Não é essa meta, sabe? É uma meta tipo, limpo porque tá sujo, porque tá me incomodando, sabe? Mas não é porque eu vou me sentir melhor, sabe? Entendi. É uma coisa que tipo, a gente faz mais naquela obrigação pra não viver num... Pra não chiqueira. Não, e pra não fazer o que eu preciso, cara, pra Também, escapar, pra isso escorregar. Incrível isso, assim, tipo, a mesa tá muito bagunçada, eu não tô conseguindo. Sabe, fica aquela muita coisa assim, eu não tô conseguindo por isso, não tô conseguindo por isso. E aí é totalmente fixo isso. Com Porque certeza. o que é fato? Lembra do fato? O que é fato? É Só sentar e precisa estudar. sentar e estudar. Sim. Bota o fone, estuda. E esquece do resto. Por isso que é importante uma coisa que às vezes eu experimento. Às vezes eu experimento fazer, né? Porque eu também caio nessa, né? A gente tá aqui justamente pra aprender, né? Aprendizado, diz ali, mindset de crescimento. Por favor. É bem isso, Jack, quando acontece isso, né? Também acontece comigo. Eu preciso ler tal coisa. Até tem ali. Hoje eu vou reler sobre, sei lá, mesa radiônica, sabe? Começo a pegar essas coisas assim. Aí, botei as coisas ali pra estudar e acontece o mesmo. Eu tenho uma loucinha pra lavar. Uma louça, 2 pratos, só eu e o Ali, 2 pratos.
balança pra lavar. Ah, mas aí eu vou, quem sabe, trocar as roupas de cama. Ah, mas não sei o que. Acontece isso. Uhum. Aí o tempo, tu fica pensando, tá, mas nesse O tempo eu posso colocar a roupa pra lavar. Mas nesse tempo, enquanto eu vou Ah, lavar, péssimo. e aí tu vai assim, ó. Quando eu realmente, assim, ó, tipo, paro, calo a minha boca, me sento na cadeira, eu preciso, assim, um pouco, uns, sei lá, 2, 3 minutos. Respiração. É, né? Ontem eu fiz isso. Respiração. Ontem eu fiz isso, digo, propositalmente Sim. pra fazer isso, sabe? Pois é. Eu não tava conseguindo sentar na frente do computador. Eu tenho muita dificuldade com isso, assim, sabe? Com você tem que... E depois ele limpar o vidro. Aí tu já procurando outra coisa pra fazer. É. Aí eu me sentei na frente do computador e eu já ia começar. Mas eu sei que se eu começasse, eu ia, tipo, pular daqui a pouco de alguma coisa, sabe? E aí ia vir algo assim, Pra tu sair dali. pra eu sair dali. Ou abrir uma janela nova no computador. E é muito fácil, né? Nossa, eu preciso pesquisar sobre... Lembra? Eu vou esquecer se eu não pesquisar agora. Se eu não pesquisar agora, eu vou esquecer. Eu preciso pesquisar agora. Pai, esqueci Que de mandar horário mensagem que pra desce o fulana. sol lá no outro lado do continente. Que Eu lua tinha estamos hoje? Como está o céu hoje? Falando em céu, vamos ver como é que vai dar o horário. E aí tu vai, né? Esqueci de mandar mensagem pra fulana, eu vou saber como ela tá. Cara, Não, os negócios tão... A minha cabeça é bem assim, então. É bem assim. Aí o que eu fiz? Eu sentei, aí eu fiquei naquela ansiedade, assim. E... né? Aí eu fiz a vocalização das vogais. Ah, boa. Boa. Eu não cheguei a fazer 7 vezes, mas eu fiz umas 4. Mas já ajuda? Nossa. Já ajuda horrores. Consegui entrar. Tu sente aquilo retumbar dentro Eu de ti, consegui né? entrar no conteúdo. O problema dali é que tem muita leitura. Eu me pego muito em vídeo, eu aprendo muito em vídeo. Se eu tiver 30 vídeos pra assistir, é de boa pra mim. Que eu aprendo, sabe? Agora eu leio. Cara, sentar. Se eu tivesse um livro pra mim, não era problemático. Isso que eu ia O comentar. meu problema é sentar na frente do computador Aí. e ler PDF. Eu já ia te falar isso. Meu Deus, também. que coisa É muito chato. horrível Eu isso. também Eu não acho que essa geração nova talvez não vai sentir tanta dificuldade, né? Bom, ler também, né? Nem Não vão sei. ler. Eles nem sabem o que é ler. Eles sabem o que é ler. É tudo emoji. Cara, pior. Porque, meu Deus, que dificuldade que eu tenho disso, assim. Mas também pode ser outra coisa de mindset fixo, entendeu? Mas em relação à leitura, tipo, no computador, É difícil, né? é diferente a tela, a iluminação. Não, Eu fico também. ansiosa. Eu tenho um monte de livro bons PDF. assim no computador em PDF. Eu não peguei nenhum ainda. Por quê? Porque eu prefiro aqui, eu prefiro estar com o livro na mão. Eu gosto de escrever ali, eu pegar, de ter aquele tempo ali sentadinha, sabe? É diferente. Então, é uma coisa que gera uma motivação, né? Ainda mais a gente que você criou indo em bibliotecas, né? Então, é uma coisa totalmente diferente, sabe? E eu Nossa, assim, os dias que eu consigo vencer isso, essa coisa, é muito raro. Não é dias, é momentos, né? Que tu consegue vencer e entrar no fluxo do estudo, por exemplo, que é o que eu tô dando de exemplo. Nossa, quando chega o final do dia, assim, eu posso não ter limpado o vidro, mas eu fiz o que eu me propus, sabe? Aí tu fica satisfeita contigo. É, e agora se eu não faço, eu posso ter feito faxina na casa inteira, que não era a meta, né? A meta era estudar, mas eu posso, assim, ó, tá com a casa brilhando e eu fico com aquele buraco, chega uma dor nas costas. Eu sinto uma dor nas costas. É, pra tu ver como isso, até eu tinha comentado esses dias num vídeo, que é uma coisa que eu tenho colocado em mim também, né? Que é aquilo assim, ó, em me comprometer a fazer aquilo que eu digo que vou fazer. A palavra pra gente mesmo. Exato, porque é como se tu te traísse. Sabe? Tu tá traindo a palavra contigo, tu tá gerando uma desconfiança, uma traição. E aí quando tu for falar novamente contigo e dizer, ah não, realmente, agora eu vou fazer. Lá no fundo ele tá assim, Não, de isso novo. daí. Eu passei Vai um bom nada. período. Eu passei um bom período comigo nessa situação de aceitar quebrar a palavra comigo, sabe? Claro, a gente luta isso todo dia, né? Com certeza. É uma coisa, venci É, a quebra da palavra é a mesma comigo. coisa se eu fiz um atendimento no canal, eu fui uma vez,
terapia, nunca mais eu Nunca mais vou precisar Não é, tá ir de louco, é novo. diário, filho. É diário. todo dia, né? Um acompanhamento realmente. E isso aí é uma coisa que pesa demais, até porque tu te sente, como é que a gente fala? Incoerente, não é exatamente incoerente, mas por exemplo, tu que vai tratar de pessoas. Aí sim. tu vai passar um conhecimento que ela, vai passar para ela uma nova forma, uma prática que ela deve fazer fazer tu não o faz. que é. E tu não faz. Você não faz. É incoerência. Por que tu vai fazer uma coisa, tipo, mandar uma pessoa fazer uma coisa que tu não faz? Sendo que tu precisa ter aquela experiência, saber como funciona a partir de ti. É o impostor, né? Exato. Aí impostor, mas é um impostor real. É um impostor real, não é um impostor, bem não assim. é a síndrome, né? Tipo, Aham. é um impostor real, que tu tá pregando uma coisa, mas tu não tá vivendo aquilo ali. É aquele que prega a palavra de Jesus na igreja e durante a semana ele E chega o domingo na igreja, acho que vai ser perdoado. vai estar tudo certo, né? Que o paraíso É. vai te esperar por ele. Então, é complicado, cara. Quebrar a palavra contigo é forte, porque se tu for parar pra pensar numa coisa bem mais profunda, né? Quando tu gera essa conexão de lealdade com a gente, né? Com o nosso espírito, com o nosso ser, enfim, e aí tu diz, olha, eu vou, a partir de tal dia, eu vou começar a fazer isso porque eu sei que eu vou me sentir bem. E aí, tipo, lá o teu espírito tá assim, ó, bah, que bom, tipo, sabe? Vamos engrandecer. Aí quando vê, chega lá no dia, tu não faz, ou tu inventa um monte de desculpa. Olha o sentimento, o ressentimento. Porque é a mesma coisa que tu pensa se alguém marcasse esse compromisso Isso. contigo. Como que Tu ia ficar de cara. Tu poderia até falar pra pessoa, não, tá tudo certo, mas quando ela nas Sim. costas, atrás do WhatsApp, tu ia, filha da mãe, me programei toda, me organizei toda pra isso e tal, tal. E aí, que falta de respeito, que falta de não sei o quê, que falta de compromisso, responsabilidade, que amador. E é o que a gente faz com a gente. É o que a gente faz com a gente. E acaba, às vezes, aceitando isso, né? Mas até nisso, na aceitação, tu percebe o mindset fixo. Porque tu aceita. É uma aceitação que tu é assim mesmo. Um conformismo. Não é aceitação, exatamente. É um conformismo, tipo, não vai dar nada, tu já quebrou várias vezes a palavra, não aconteceu nada de diferente, não de bom, né? Mas de diferente. Cara, que horrível. Meu Deus, é tipo, a gente tem vários altos papos aqui, fica refletindo, né? Às vezes é um silêncio, às vezes porque a gente realmente fica refletindo nas coisas E se tu for perceber todas essas coisas que a gente vai falando, tu vai definindo. Não, isso aqui, ó, tá vendo porque tá errado? Porque é fixo. Tá errado porque é fixo. E como é que eu vou fazer? Porque, tipo, tudo bem, eu já quebrei minha palavra comigo, mas dessa vez não. Porque dessa vez agora eu vou aprender a ser forte. Dessa vez eu vou desenvolver uma musculatura que eu não tinha ainda. Agora eu busco, sei lá, ter valores que eu não me preocupava ou nem pensava sobre isso. Agora eu assisti aquele filme que me fez refletir sobre isso. Não. Eu achei que tinha não, tipo, às vezes acontece, sabe? Tipo, que nem a gente tá lendo um livro. E o que faz a gente refletir, mas às vezes assim, tipo, não se conformar com essa história de eu sempre quero, eu nunca. Eu sempre digo que vou fazer e no fim nunca faço. Eu sempre digo que vou ir em tal lugar e eu tô viva ainda. Tipo, essa coisa, sabe? Ai, guria, sério. E aí às vezes tu assiste como eu falei, a gente assiste um filme e por isso. Quando tu tem um mindset de crescimento, tu compreende que cada lição que tu tomar, ela é um aprendizado. E tu pode usar aquilo ali pra vencer uma coisa que tu tava aceitando, te conformando como normal de ti. Por isso que é bom tu botar intenção no que tu vai fazer, né? Dentro da questão do teu porquê. Colocar uma intenção, colocar um porquê. E quando chegar na hora, tu realmente cumprir com aquilo. Não criar empecilhos. Porque é só em tu identificar que tu tá criando empecilhos, já é uma forma de transicionar.
É porque eu fico me colocando numa posição assim, ó. Eu fico invertendo os papéis. Vamos supor que eu visse uma pessoa... Mais um pouquinho só, né? Por isso que eu, quando começa a acontecer muitas dessas coisas assim, eu começo a me levar pra fora, me analisar. Se eu tivesse eu julgando ou tendo que lidar com a situação de alguém que tem todas as coisas pra poder fazer o que tem que ser feito, tem uma internet. O exemplo do que eu dei de estudar. Tem uma internet, tem um computador, tem lápis, tem papel. Nada falta. Tá com a fome suprida, tá com... não tem nada faltando. Que preguiça é essa? Que desculpa é essa? Que é isso? Se fosse alguém de fora, eu ia julgar dessa forma. Exatamente. Tu tem tudo. Tu tem tudo. Por que tá tu faltando? Por que tu não tá fazendo o que tu precisa fazer? E aí, quando eu tô em mim, eu noto várias outras coisas que são tão importantes quanto uma coisa que, no exemplo dos estudos, tem data pra findar. Tem o data de prova, tem data de não sei o que, tem data de não sei o que. Por que, né? Uma vez eu ouvi um psicólogo falando sobre isso, que ele tinha TDAH, mas não acredito que ele tomasse medicamento, nem nada, ele só tinha e ele tentava viver com isso, né? Ele contando a história dele que ele tinha que estudar. Ele tinha que estudar. Ele passava mais de 2 horas só limpando a mesa dele. Pra não ter que entrar no fluxo. Mas isso aí, quem sabe, tinha até um toque, né? Eu não sei, imagina... assim, pra não ter que, de repente, limpar a mesa virou a prioridade pra ele conseguir estudar, senão ele não ia conseguir estudar. Que coisa, meu. É loucura, né? Muito. É loucura isso. E aí, por isso que eu te falei, que eu já venho, desde a escola lá do bem, eu já venho, ó, tu vai chegar em casa. Vamos supor que eu tivesse um monte de coisa pra fazer, que na minha cabeça tem um monte de coisa. Às vezes não é. A gente sempre tem um monte monte de coisa pra fazer, assim. Aí, no máximo, eu me dou o luxo de assim, ó, 15 minutos pra lavar a louça, que é o que mais incomoda, é a louça suja, né? 15 minutos pra lavar a louça e deu! Tu vai sentar e tu vai estudar. Não, tem horas que a gente tem que falar com a gente botando limite que nem criança. Aí eu boto até despertador no celular, guria, pra não me passar, sabe? Senão não tu tá vai... certo. Porque se tu vai de função em função, tu vai... mas eu já lavei a louça, vou fazer Agora eu vou fazer isso aqui. Aí quando vê, passou 1 hora. Não, passa 2 amanhã, horas, cara. E, tipo, eu tenho o horário limite de levar e buscar, né? Então eu tenho que ficar aí já começa a bater a ansiedade. E como é que tu vai concentrar nisso tudo com a ansiedade? Não tem como. Né? Meu Deus. Como a gente se pega, né, nessas... Pra tu ver como é uma coisa muito comum de acontecer, só que não são todas as pessoas que estão dispostas a identificar pra modificar. Pra tu modificar alguma coisa, tu tem que ter ciência de que aquilo ali tá acontecendo, Claro. e que tá errado, e que tá te afetando de alguma forma, né? Tá te prejudicando. Tá te prejudicando. Ser honesta contigo pra poder fazer essas transformações. E todo mundo, olha, ainda mais hoje, né, de aquilo que a gente sempre fala que o pessoal tá muito focado em imagem, rede social e coisa. Então, acorda já com o celular, vai dormir já com o celular. E isso pesa muito, interfere muito naquele silenciar, naquele tu olhar pra ti, tu realmente entender o que tá acontecendo contigo, ao invés de ficar se comparando com o que tu vê. Exatamente. E aí é um processo diário. Essa fala dela ali bate muito comigo assim também, sabe? Esse negócio que ela falou sobre tu acreditar que uma falha vai ser a confirmação de que tu é menos inteligente ou menos talentoso. Isso bate muito comigo, assim. Tem certas... até pra mudar totalmente de ramo no sentido do que eu tô estudando comparado ao que eu fazia, não tem nada a ver. Eu não devo satisfação pra ninguém. Sim. E ninguém tá me pedindo satisfação. Só que na minha cabeça,
Como assim? Tu costurava, o que tem que ver naturologia com costura? E Sabe? aí já começa a inventar um monte de historinha, né? Tipo, às vezes que nem tu postou um vídeo que ele, se fulano cruzar comigo, você não fazia tal coisa. Tipo assim, né? Exatamente. Aí a gente pega nesses pensamentos e inventando um monte de coisa. Tá, mas e se? E se? É um mundo imaginativo que a gente se coloca desnecessariamente. E cansa, né? Cansa. É uma coisa que a gente se põe, é um movimento totalmente sem função, assim, não tem uma função Não. real, assim. Porque daí tu sofre toda aquela nervosismo, a ansiedade, a repulsa, o medo, vem tudo junto. O teu corpo vivencia, a tua sensação vivencia aquilo ali, o que acaba gerando até algumas doenças, né? De uma coisa que nem existe. Não, É só na tua cabeça. só na tua cabeça. Graças a Deus. Ainda bem, né? A gente tá nesse caminho, Ainda graças bem a que a gente Deus. consegue identificar, mas é muito doido, É assim. muito doido. Aí tu pensa porque o não quanto que a é gente não vá se triste. pegar nisso, É. né? Mas a gente não vai se apegar por muito Exato. tempo. Porque essa é a importância. Assim, ó, Exato. ninguém tá fora de acontecer isso, né? Não. Ninguém é um avatar de outro mundo, outro planeta superior, né? Que tenha já essa... A gente tá aqui pra aprender, entender o que tá acontecendo. Até porque a gente vê várias pessoas de sucesso, né? Por exemplo, Claro. que já realizaram o que muitos julgam ser o sucesso e sofrem umas patologias Claro que assim que é sim. absurda, de depressão, de Tudo. sabe? Aí tu vê que tem alguma coisa, né? Que tem exato. algo que não tá Não tá batendo. sendo trabalhado, Porque sabe? é mais profundo. Porque isso que isso não é o que deveria ser considerado sucesso, né? Sucesso são vários outros fatores, não apenas a questão ou financeira ou de famosos, essa coisa Seguidores. assim. Tem gente que quer, né? Essa coisa de ser... Que aí já é muito do ego Do mal ego, usado, né? exato, Do ego do mal ego usado. mal ali, do ego que só vai afundar a pessoa, que Então, cobra, tipo, né? Ser famoso sem ter o que acrescentar, né? É. Tipo, não digo assim a vida das pessoas, porque quem tá te seguindo tá te ligando ali, né? Sim. Mas o que tá acrescentando na tua vida, né? O que tá te deixando satisfeito, porque realmente é importante ter dinheiro, né? Essa questão do material é importante. A gente vive, Mas né? o que te supre realmente, né? E é só com a maturidade que a gente se dá conta que nem eu. Tipo, hoje em dia eu me dou conta da importância da família, da importância das pessoas que eu amo, que eu considero, sabe? Estarem na minha volta. Exatamente. E isso é muito importante. Os meus pais terem saúde, sabe? São coisas que, tipo, que há uns 5, 6 anos atrás, eu nem pensava. Não tava na tua tipo, lista uma de coisa que- preocupações. E aí Eles eu, que se viram, não tem nada a ver com tipo isso. assim, cara, É. e aí eu fico pensando assim, hoje em dia, eu penso até em envelhecer bem. Porque, Aham. tipo, cara, o tempo vai, acontece, tá acontecendo, a Sim. gente vai envelhecer. Com certeza. Eu quero envelhecer de tal jeito, eu quero envelhecer com essa qualidade de vida. É o que me preenche. Por isso que é importante tu olhar, te cuidar, prestar atenção. E é diariamente, e tu lutando com essa disputa interna, né, de tu contigo mesmo, parar de achar que é o externo que tá observando, que é o externo que tá te julgando, que tem uma plateia ali, né, que pra ter, como é que se diz, pra te deixar não pra baixo, pra te depreciar, pra te reprovar. Não existe uma plateia pra te reprovar. Se tu não deixar, ela não vai te reprovar. Não é assim, é contigo. É tu contigo mesmo. No final é tudo contigo mesmo. É tu contigo mesmo. E eu falo isso aqui, mas isso é pra eu ouvir também, Aham, né? com certeza. Pra eu ouvir, A pra gente, eu fala trabalhar. a gente fala de algumas dificuldades, mas não é nem 1% do que a gente passa, né? Não. Até se encontrar de novo, até gravar de novo. E é muita coisa, assim, sofro muita resistência, mesmo tendo conhecimento da resistência. Sim, e por isso eu digo, a gente tendo essa percepção, imagina que não Imagina tem que não ideia. Então eu tava conversando com uma colega ali da Gnose, e aí ela disse que ela viajou e passou por um momento lá de ansiedade, porque ela se deu conta que ela tava num país, ela tava viajando pra fora, tava num país estrangeiro, e de repente ela viu que tava começando a escurecer e ela tava sozinha, e de repente começou a bater um
como se fosse um pânico nela, sabe? E aí ela lembrou das aulas da respiração e tal, e começou a respirar, começou a botar em prática aquilo ali. Aí ela ficou pensando na hora, ela agradeceu muito e disse assim, meu Deus, imagina o que passa essa gente que tem esse tipo de, né, de patologia, de crônico, né, que às vezes acontece Diário, sim. direto, e a pessoa não tem esse conhecimento. E aí que ela faz? Que a chave tá nela, sabe? Que a responsabilidade é dela, que ela não deveria terceirizar, não deveria demandar, não é demandar, como é que a gente chama? Quando tu pede pra outra pessoa fazer... Entregar a responsabilidade. É, tipo isso, mas tem uma palavra quando a gente manda alguém fazer, tipo, terceirizado. Digamos assim. É isso aí, que a gente não deve terceirizar isso, sabe? Que a chave tá em nós, que a gente tem que ter esse conhecimento para poder ativar, assim como mudar do mindset de crescimento no momento que tu percebe, porque até enquanto tu não percebe, tu vai vivendo ali. Exato! Aham. Aí daqui a pouco tu te dá conta, ei. Vamos parar por aqui. Vamos parar que tu não é pregado no chão, tu não é fixa. Isso aqui é só um processo, é um passo, é um degrau, é uma pedrinha no teu caminho. Vamos desviar, vamos pular, vamos, né? É verdade. Que isso é só um novo método que tu aprendeu de como não fazer, ou de como Exato. fazer, ou de como melhorar. E para de... E parar de ficar se cobrando de De fracassado, de burro, de tu de novo errando, né? Como a gente causa essas coisas com a gente. E é muito importante. Eu vejo cada pedacinho que a gente vai lendo, a gente percebe o quanto é importante essa percepção. E é isso, né, pessoal? Espero que esses trechos e essas histórias tenham agregado algo pra vocês. Assim como agrega pra nós, né? Porque uma coisa é ficar aqui, outra coisa é a gente botar pra fora e realmente trabalhar. E até como uma dica... acredito que esse movimento de conversa sirva como um certo tipo de terapia, sabe? Se tiverem alguém para poder falar, alguém que tu possa falar sobre o que tu tá sentindo, sobre como tu tá vivendo, que às vezes uma palavra, uma coisa que vem do outro, ele te faz perceber coisas que não estão tão visíveis para ti, porque tu tá fixo em alguma coisa, porque tu tá repetindo uma rotina que tu sabe que não dá certo, mas tu vai lá e por algum motivo tu tem que fazer daquele jeito, quebrar esses movimentos repetitivos sem... Que não estão dando resultado. Não estão dando o resultado que tu quer. São várias reflexões, Né? E é isso. É isso. Muito obrigada por ter assistido. E escutado também. E escutado Até também. agora. Exato. E até o próximo. Até o próximo com mais um pedacinho do livro Mindset. Um beijo. Tchau, tchau.